Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vou-vos falar de 5 erros que muitos iniciantes cometem quando começam a criar camarões. Assistam. Vamos então falar sobre 5 erros cometidos por iniciantes. Eu ordenei de 1 ao 5, não quer dizer que o 1 seja mais grave que o 5, ou que o 5 seja mais grave que o 1. Ordenei desta forma, que foi uma forma quase aleatória. A única questão que se coloca aqui é que eu acho que o terceiro e o quarto são os mais graves desta lista. Os mais graves não, os mais importantes a ter em consideração. Mas todos eles são importantes e todos eles fazem a diferença no sucesso. Por isso, vamos começar. O número 1 são os enfeites. Isto porquê? Muita gente tem a mania de colocar um boneco, um carro, ou até mesmo plantas de plástico, o que quer que seja. O que acontece é que com o passar do tempo, esses objetos começam a perder, muitos deles, a cor, outros libertam químicos na água e os camarões são muito sensíveis a químicos. O que é que muitas das vezes acontece? Vocês colocam um objeto desses dentro do aquário, começam a ter perda de camarões, começam a ter déficit de criação, vocês não sabem o que é, e muitas das vezes o que acontece é, está lá aquele efeito, começou a perder, com o passar do tempo, começou a perder a cor, começou a perder tinta, começou a largar produtos químicos, e o que acontece é que os camarões, como são muito sensíveis, começam a morrer. Por isso, quando nós falamos em criar camarões, quanto mais natural for o aquário, melhor. Porque são mesmo muito sensíveis a químicos e a certos produtos. Por isso, quanto mais natural nós tivermos o aquário, melhor para nós, mais seguro será. Número 2, ignorar seleção. Ignorar a seleção porquê? Porque muitas das vezes o que acontece é, as pessoas compram a primeira colónia de camarões, começam a procriar e, claro, há sempre uns camarões que são melhores que outros. Nós, quando fazemos a criação, separamos sempre os camarões, separamos os melhores para um lado, os piores para o outro, para que não haja o perigo deles reproduzirem e acabarem por fazer com que a colónia perca qualidade. Muitas das vezes, quem está a começar não faz isso, como gosta de ter os animais, acaba por deixá-los procriar. Muitas vezes até tem os camarões de uma colónia em que estão, por exemplo, no caso das neocaridinas, uma amarela e uma azul, elas criam entre si, a seguir, os camarões que nascerem a seguir já vão ter os genes de uns e de outros, depois começam-se a misturar, começam a perder qualidade, porque as neocaridinas perdem agrado muito rapidamente, e quando vocês vão a ver, têm camarões acastanhados no vosso aquário, meio transparentes, porque eles foram perdendo qualidade até que ficam sem cor. Porque nós temos de ter consciência que os camarões hoje, principalmente as neocaridinas, que têm a coloração que têm hoje, porque são selecionadas e são mantidas sempre isoladas para que não haja mistura com outras cores. Isto para se manter sempre aquela linhagem e aperfeiçoar o mais possível. Por isso, se estão a começar agora, separem e selecionem os vossos camarões. Agora vocês podem achar que não faz sentido, mas toda a gente que eu conheço que não fez a seleção e a separação dos camarões, num futuro arrependeu-se, porque vocês agora gostam muito, daqui a uns tempos são ainda mais e cada vez vão ter menos qualidade, vão ter menos cor, e vocês acabam por depois já não gostar tanto. Número 3. Demasiadas TPAs. TPAs, troca parcial de água. O que acontece muitas das vezes é que a pessoa começa a trabalhar com camarões e vem habituada dos peixes. E os peixes, na maioria dos casos, nós fazemos a TPA semanalmente. É quase uma forma standard de fazer as TPAs. No caso dos camarões já não é bem assim. Os camarões gostam de uma água mais velha, uma água mais descansada. Não gostam, não há necessidade sequer de fazer
as trocas de água semanalmente. Eu, por exemplo, aqui, no mínimo, são 15 dias para fazer a troca de água, o mínimo. Faço a troca de água hoje, no mínimo, só daqui a 2 semanas é que eu volto a fazer outra vez a troca de água. Dessa forma, vocês têm os parâmetros mais estáveis, não há oscilação nem de pHs, nem de TDS, não há oscilações nenhumas. Os camarões preferem, por isso é a melhor forma. Muitas das vezes o iniciante cai no erro de, quando tem algum problema no aquário, começar a fazer TPAs e muitas das vezes esse não é o problema e acabam por prejudicar mais ainda, porque acabam por não ter uma água no aquário estável, acabam por estar sempre a renovar a água e, como já vos disse, os camarões gostam de uma água mais velha. Por isso, não há necessidade de estarmos constantemente a fazer trocas de água. Agora, se vocês dizem assim, mas eu tenho que fazer trocas de água porque depois sobe a amónia se eu não trocar a água semanalmente, ou sobe os nitritos. Por esse motivo, o ponto que vem a seguir é muito importante. Em quarto, ciclagem. Ciclagem ou falta dela. Como falei no ponto anterior, os camarões gostam de água mais velha. Portanto, nós temos de conseguir aguentar a água no aquário durante mais tempo, sem que haja picos de amónia, picos de nitrito, nitratos. Para isso é muito importante uma ciclagem eficaz. O que acontece muitas das vezes é, ou a pessoa nem sabe o que é a ciclagem, que acontece, mas não devia. Se não sabem o que é a ciclagem, em baixo eu vou deixar o link para ficarem a saber. É das coisas mais importantes quando nós queremos ter um aquário que seja com peixes, seja com camarões. A ciclagem é o início de tudo. Se a ciclagem for bem feita, tudo corre melhor. Muitas das pessoas não fazem a ciclagem, outras fazem a ciclagem incompleta. Incompleta porquê? Porque muita gente monta o aquário, enche de água, 48 horas depois coloca o acelerador biológico e acha que pode automaticamente colocar os camarões. Os camarões são extremamente sensíveis à amónia. E quando nós colocamos o acelerador biológico, as bactérias ainda se vão fixar, ainda vai haver várias oscilações de amónia e picos, embora possam ser pequenos, mas vai sempre haver picos de amónia até o aquário estabilizar. No caso dos camarões, mesmo com o acelerador biológico, vocês têm de ter a certeza que têm uma boa colónia de bactérias e que não vai haver picos nem de amónia nem de nitritos no vosso aquário, porque isso vai acabar com a vossa colónia. Vocês podem colocar acelerador biológico se a biologia não for eficaz e suficiente para toda a produção de matéria orgânica que os camarões vão gerar. Vocês vão ter picos de amónia e, como já disse, os camarões são muito sensíveis e vocês, por causa de serem apressados, vão acabar por perder a vossa colónia. E se calhar vão investir um bom dinheiro em camarões de qualidade para depois fazer então a respectiva criação e, como foram apressados, vão acabar por perder a colónia porque houve um pico de amónia e rapidamente os camarões morrem sem nos apercebermos. Por isso tenham muita atenção, mesmo num aquário simples de seleção de camarões, é muito importante que a biologia seja boa, para que nunca haja picos de amónia, porque senão eles morrem. Em quinto e último, fertilização. A fertilização, quando nós olhamos para o rótulo e tem lá a indicação da quantidade que é para colocar por litro de água, ela é estudada com plantas, não é estudada com camarões. E os camarões são muito sensíveis a tudo o que seja fora do normal. Por isso, sinceramente, se vocês têm camarões, por exemplo, num comunitário, aconselho a terem atenção às dosagens que vão utilizar, porque se utilizarem uma dosagem um pouco mais alta, aos peixes pode não fazer mal, mas aos camarões pode matá-los. Se for um aquário específico para a criação de camarões, então o que eu recomendo é mesmo nem sequer utilizar. Mesmo que vocês tenham plantas, vocês, para colocar plantas nos camarões, vocês podem colocar plantas que não têm necessariamente de ser fertilizadas. Não vale a pena. Vocês podem ter bucefalandras em troncos e não há necessidade sequer de fertilização, porque elas aguentam sem fertilização. Com toda a matéria orgânica que é gerada dentro do aquário, não há necessidade de vocês fazerem essa fertilização. Fazer essa fertilização e prejudicar a vida dos vossos camarões. Por isso, se o intuito é ter camarões para fazer seleção e a respectiva criação,
não vale a pena utilizarem e até é desaconselhável utilizarem fertilização. Seja ela sólida, seja ela líquida, é desaconselhável. Espero ter conseguido esclarecer algumas situações sobre os erros que eu mencionei aqui. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal, há vídeo novo todas as semanas. Fiquem bem e até à próxima.